prepara aí porque vazaram novas imagens de Vingadores Doomsday e um roteiro mega completo. Se antes aqueles roteiros anteriores traziam vários vazamentos e várias revelações da trama, esse roteiro traz absolutamente tudo. Grandes dúvidas da galera foram reveladas nesse roteiro. Obviamente, se esse roteiro estiver correto, bora falar sobre isso agora. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e os vazamentos de Vingadores Doomsday não param. A cada hora surgem imagens diferentes, novas imagens, uma cacetada de imagens fakes e outras reais. Lembrando que no Telegram dos russos está vazando basicamente tudo do filme, muita coisa realmente, mas no meio disso muita coisa fake surge também. Assim como essas imagens que estão rolando aqui, ó. A primeira imagem, essa aqui do Wolverine, com o Homem-Aranha do Tobey, tá numa definição péssima ali, parecendo muito fake, muito IA, que eles tiram a definição para simplesmente não mostrar que é fake, tá? Mas pode ser real, difícil de saber do jeito que tá hoje em dia, né? Principalmente com uma definição dessas. Mas, como eu digo e disse anteriormente, não faz muito sentido, não faz mais tanta diferença, porque basicamente a gente já sabe que o Tobey vai enfrentar o Wolverine, que vai ter aquela luta no começo, e a gente só tá no aguardo disso ser confirmado oficialmente. Se vai ser confirmado pela Marvel em um trailer e etc ou não, a gente ainda não sabe. Existe a possibilidade, o Carl veio e trouxe essa informação que poderia ter no trailer já a revelação do Homem-Aranha do Tobey com o Wolverine. Então é a gente aguardar e esperar para ver se realmente isso acontece. Eu sinceramente eu acho que não, tá? Aqui tem uma outra foto do Magneto, ali ó, utilizando os seus poderes para destruir Nova York e Nova Jersey, como já tinha vazado em outros vazamentos anteriores, igual aquela imagem que eu já trouxe aqui já há muito tempo, né? Porém, a imagem que mais chama atenção aqui são duas. O Deus Imperador Destino, que tinha vazado há um tempo atrás, agora nos últimos dias, que ele utilizaria sim aquela capa branca, aquela roupa branca no final de Vingadores Doomsday, preparando para Vingadores Guerras Secretas como o Deus Imperador Destino. Surgiram duas imagens. A primeira ele tá de costa aqui, ó. Só que pela iluminação não dá para ver se é um verde ali ou se é já o uniforme mais claro. Não tem como saber exatamente, tá? Agora, outra imagem que surgiu, essa é absurda. E muitos insiders, muita gente está falando que essa imagem aqui, ele com os braços abertos na frente do seu castelo na Lativéria, é oficial, é real. Obviamente, pela qualidade, ela deve ter sido filtrada por IA. Eles devem ter feito alguma coisa nesse sentido para melhorar a qualidade, para tirar a questão dos direitos autorais e todas essas coisas, né? Então, basicamente, é essa imagem aqui. Tá muito interessante, é um uniforme muito parecido com aquela faixa que ele usa no braço. Ele tá ali de braços abertos, com o sol olhando para ele bem de frente, com a roupa toda branca, né? Então, interessante. Estão dizendo que é real. Agora, se é realmente, eu não sei. Agora, isso aqui é muito absurdo, que é o roteiro vazado de Vingadores Doomsday mega completo, tá? Não é completo faltando algumas coisas ou outras ali, incompleto, com detalhes. Esse é mega completo, com exceção da cena pós-créditos, tá? Quem trouxe isso foi o No More Mutants, que muita gente no X já tá criticando o cara, eu não sei, eu não conheço. A única coisa que eu posso dizer que eu vi é que muitos desses vazamentos que rolaram agora de imagens, ele trouxe vazamentos que muita gente está falando que é real. Inclusive, rolou um vazamento de que o Doutor Destino, obviamente, tiraria a máscara em Vingadores Doomsday, mostraria o seu rosto e seria um negócio absurdamente assustador. Aí ontem mesmo surgiram imagens que já tinha rolado há um ano atrás, mais ou menos, do rosto do Doutor Destino. E muita gente acreditando e dizendo que era real. Essas imagens são antigas, de vazamentos bem antigos, e o No More Mutants veio e falou que era fake.
Então, pelo menos ele desmentiu. Agora, se esse perfil tem credibilidade ou não, eu não sei. É um perfil novo, é um perfil que está trazendo várias informações, mas faz sentido. A grande maioria, 95% desse roteiro, faz total sentido. Alguns detalhes não, principalmente mais pro final do roteiro, quando começam a surgir participações especiais, eu fiquei com o pé atrás. Então, assim, é um vazamento, um rumor, então leva isso com total cautela, porque pode estar correto, mas pode estar errado. Mas antes de eu falar sobre isso, se você tá no hype, se você tá empolgado, já coloca aqui nos comentários, Hype Vingadores. Bora pro roteiro agora. Aqui estão os detalhes exclusivos do enredo oficial. Começamos na Terra 10.005, vemos o Professor X e Magneto jogando xadrez, arquitetando um plano para atacar a outra Terra. Eles têm uma bomba criada pelo Fera. De repente, outra Terra aparece no horizonte, a Terra 96.238, que é a Terra do Tobey Maguire. E os X-Men entram em ação, tendo enfrentado situações semelhantes antes. Antes, ao chegar na Terra do Tobey, onde está chovendo, um grupo de sentinelas viaja para Nova York com Magneto, isso já na Terra do Tobey Maguire, tá? Transportando a bomba destrutiva, aquela bomba que vai destruir o universo. Enquanto isso, Deadpool e Wolverine detectam a presença do Homem-Aranha do Tobey Maguire e uma luta começa. A maior parte da batalha acontece no telhado de um prédio. Eventualmente, o Homem-Aranha os derrota, mas é tarde demais. Magneto e os Sentinelas já destruíram Nova York e Nova Jersey. Isso faz todo sentido, tá? Interessante. O Homem-Aranha fica ajoelhado, avaliando a devastação, toda a destruição. Lembra que eu falei do prédio do Clarim Diário destruído? Pois é, aqui fala em cima de um prédio que vai ser destruído e que tem um valor sentimental para o Peter, né? Wolverine tenta explicar por que isso está acontecendo, mas Magneto os encontra e rouba o dispositivo para ativar a bomba. O Homem-Aranha tenta atacar Magneto, mas é derrotado. Wolverine tenta salvá-lo, mas é tarde demais para escapar. Da janela de Charles Xavier, a terra de Sam Raimi, do Homem-Aranha do Tobey Maguire, explode e Magneto e Deadpool retornam por um portal, deixando Wolverine para trás. Interessante. Mais um vazamento que fala dessa luta. Aqui tá bem completinho, tá? Então cortamos para o funeral de Tony Stark. Steve conversa com alguns dos heróis, incluindo o Homem-Formiga, antes de embarcar em sua jornada para devolver as joias do infinito. Viajando de volta no tempo, ele decide ficar com Peggy, e juntos eles têm um filho chamado Jean. Até aí, nada de novo. Um dia, eles recebem a visita de Loki. Ao vê-lo, Steve fica imediatamente desconfiado e pensa que ele vai atacá-los. No entanto, Loki o acalma, explicando que não é o mesmo Loki com quem ele lutou no passado, mas uma versão diferente, divina, que agora controla as linhas temporais do multiverso. Aqui tem um furo, porque segundo informações anteriores, inclusive imagens que tinha rolado anteriormente no trailer, seria não o Deus Loki, mas o Loki da TVA, naquela época que ele estava trabalhando com Mobius na TVA. Então aqui já é um furo de roteiro. Talvez desse roteiro aqui, então fica com o pé atrás com relação a isso. Ele o avisa sobre a existência da TVA e explica que sua presença nessa era está causando uma incursão e que eles logo destruirão essa linha temporal, porque Steve nunca deveria ter ficado lá ou tido um filho. Até aí, tudo normal que a gente já sabe. Para salvá-los e impedir o colapso, Loki lhes oferece uma saída, transportá-los para um lugar diferente onde não causarão nenhuma incursão. Um universo onde eles não existem e onde podem viver em paz. O universo do Quarteto Fantástico. Antes de partir, Loki dá a Steve um cartão especial para que ele possa contatá-lo. Steve e sua família aceitam a oferta e têm vivido nesse universo há 10 anos,
universo 828 do Quarteto Fantástico, né? A sequência continua com uma placa de título mostrando 10 anos depois. Reed Richards, Johnny Storm e o Coisa estão em um jogo de beisebol. Um acidente ocorre com uma cerca dentro do estádio e Steve e Jim estão ajudando as pessoas a mover a cerca e jogá-la para longe. Ben nota algo incomum e quando ele vai investigar, eles recebem um alerta de intruso do edifício Baxter e correm freneticamente para a casa do Fantastic Car. Ao chegarem, ficam surpresos ao encontrar a situação calma. Lá eles veem o Dr. Destino com Sue Storm, aquela cena que a gente viu na cena pós-crédito de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, né? Herbie e Franklin também estão lá. Embora surpresos ao vê-lo, de repente, Reed conhece Victor bem. Reed, Ben e Victor estudaram juntos na universidade, tá? O Coisa também já conhecia, já tinha estudado com eles. Sue conhece Victor porque ele governa a Lativéria, um país que não faz parte da Fundação Futuro, né? No entanto, a conexão vai mais fundo. É bem conhecido que Victor perdeu sua esposa e seu filho. Victor só se tornou governante da Lativéria mais tarde, quando derrubou o regime violento com seus Dombots. Victor é, assim dizer, o Doutor Estranho dessa terra, um mestre da magia e da feitiçaria. Entre isso e os rumores de bruxaria e feitiçaria, Sue está tensa. Victor avisa Reed que teme que a terra deles seja a próxima a sofrer uma incursão. Victor conhece bem as incursões e explica ao Quarteto Fantástico que, quando o tecido entre duas realidades se rasga, os centros de cada um são atraídos um para o outro, e uma vez que a incursão tem sucesso, ambos os universos deixam de existir. Isso aqui faz total sentido e isso aqui está completamente certo. O centro é claro, a Terra. Reed e Victor investigam e descobrem 3 anomalias em sua Terra, mas no exato mesmo local. Vemos que Steve e sua família cresceram juntos nessa Terra. Steve tem uma barba e cabelo comprido, e James agora tem cerca de 10 ou 11 anos. Victor e Reed confrontam essas anomalias, mas ficam surpresos ao descobrir que é simplesmente uma família feliz. Steve confessa e explica como chegou lá. Então eles alertam Steve sobre o que está acontecendo no multiverso. Comovido pelo Quarteto Fantástico e suas façanhas contra Galactus, Steve concorda em se juntar à missão deles para detê-lo. Steve deixa Peggy e James, mas não antes de James ser um grande fã do Quarteto Fantástico, conseguindo um autógrafo do próprio Senhor Fantástico. Reed retorna com eles ao edifício Baxter e se reúne com o resto do Quarteto Fantástico. É lá que o Reed e Victor descobrem que apenas 3 terras restam. Olha só isso! Então o tempo está se esgotando. Eles também descobrem de alguma forma uma das terras evitou suas próprias incursões, é a Terra dos X-Men. Reed quer saber como isso é possível. Victor propõe viajar para essas outras terras. Então o Quarteto Fantástico com o Franklin e com o Herbie também vão. Steve e Victor embarcam no Excelsior com um relógio de contagem regressiva para o fim do mundo. Esse relógio já tinha vazado há um bom tempo e faz total sentido. E viajam para a Terra 616. Eles podem fazer isso porque o tecido entre as 3 terras já está rasgado. Então eles estão simplesmente procurando uma fenda entre universos. O tecido que divide o multiverso, ele já se rasgou. Então é só atravessar, achar uma fenda e atravessar do universo para outro. É muito fácil, não precisa de algo que viaje pelo multiverso. Já está tudo ali meio que se juntando. Thor e sua filha adotiva Love viajam pelo cosmos juntos. No entanto, Love agora está sofrendo com pesadelos de incursões. Thor vai para Nova Asgard, onde Valkyria e um médico asgardiano examinam a garota que está morrendo devido ao colapso do multiverso. Valkyria recebe uma ligação dos Vingadores informando que uma nave está chegando à Terra. Thor deixa Love em Nova Asgard e segue em direção à nave do Quarteto Fantástico.
Os Vingadores de Sam Wilson também são notificados. Thor embarca na Excelsior e fica surpreso ao ver Steve. Thor nem acredita que é ele, até que ele empunha a Mjolnir, coisa que a gente já viu, né? Thor e Steve se abraçam e a Excelsior é forçada a atracar na nova torre dos Vingadores. Ao embarcarem, a equipe de Sam chega e eles imediatamente discutem com Bucky sobre qual equipe deve assumir o comando. Scott Lang tem um momento agradável com a Fantasma. Steve desce da Excelsior e quase todos ficam surpresos ao vê-lo. Steve tem reencontros agradáveis com Sam, Scott e Bucky. Ele também compartilha um momento emocional com Helena Belova, onde eles discutem Natasha. Isso aqui tá bem completo e bate com os vazamentos anteriores, tá? Interessante. Steve Rogers une os dois grupos de Vingadores com um discurso ao estilo Capitão América, focando não apenas nas incursões, mas também na crise espacial. Sam e Steve elaboram um plano para viajar a Wakanda, já que Shuri informou a Sam que ela também está ciente da crise espacial e está trabalhando em soluções. O grupo de heróis se encontra com os wakandanos e Steve fica chocado ao saber da morte de T'Challa. Um pequeno grupo segue para Talocan, pois os efeitos das crises espaciais são visíveis lá. O céu está avermelhado e por causa disso, Namor usou toda a água que normalmente enche Talocan para criar uma barreira de água massiva ao redor dela. Assim, Shuri e M'Baku partem para Talocan com Sul, Ben, Bucky, Fantasma, Falcão e o agente americano. O resto permanece em Wakanda em busca de uma solução. Sul usa seus poderes para atravessar a barreira e uma vez que alcançam Namor, descobrem que ele está extremamente hostil. Ele se recusa a trabalhar com Shuri e é aqui que vemos as habilidades diplomáticas de Sul em ação. Ela consegue unir os wakandanos e os talocanianos, deve ser, né? Não sei como é que se chama, enfim. Eles retornam a Wakanda e Namor. Ao chegarem, encontram a situação desesperadora. Nenhuma solução foi encontrada. Reed até começa a acreditar que o destino do multiverso sempre leva à morte, mas ele permanece aberto a outras opções. O Reed aqui já está querendo desistir, mas segue, né, tendo alguma coisa de esperança, uma ponta de esperança pequena, né? No entanto, o Dr. Destino sugere atacar a Terra dos X-Men, o que está causando a incursão entre os universos 828 e 616. Sam sugere uma abordagem diplomática, enquanto Namor sugere que o derramamento de sangue é o caminho a seguir. Scott descarta o reino quântico, mencionando seu encontro com Kang. Doom olha para Scott, referindo-se a esse comentário. Steve descarta as Pedras do Infinito, jurando que elas são a razão pelo qual essa posição em primeiro lugar. Reed brinca com ter Galactus seria útil nessa situação, mas ninguém sabe onde ele está. Essa brincadeira leva Reed a uma ideia, e se eles usassem o mesmo tipo de tecnologia que usaram para deslocar Galactus? Reed pensa que se construísse 3 canhões, um em cada terra, isso ajudaria figurativamente a separá-las. No entanto, eles precisam se apressar, pois o tempo está acabando. Steve divide em 3 equipes, com uma ficando em Wakanda para começar a construção do canhão. Wakanda já tem tecnologia avançada que pode replicar facilmente o que o Quarteto Fantástico faz em Primeiros Passos. Uma equipe vai para a Terra 828, especificamente no edifício Baxter, para construir o canhão lá. A última equipe precisa viajar para a Terra 10.005 dos X-Men. Isso faz total sentido, numa boa. E convencer os heróis de lá a ouvir o plano. Isso é considerado a tarefa mais importante. Então, os heróis mais importantes são Victor, Reed, Sam e Helena e Shang-Chi. São os que estão indo para lá, exatamente como a gente viu naquelas imagens. Steve não se sente seguro com a presença de Dr. Destino e menciona isso para Thor e Loki. Thor insiste que ele o leve para Loki, então eles fazem um plano para ir à TVA, usando o cartão que Loki deixou para ele.
Su e Shuri também têm seus próprios problemas, e Su confessa a Shuri que algo está acontecendo com o Victor, então eles procuram outras alternativas por conta própria. A equipe que fica na Terra 616 é composta por Shuri, Su, com Franklin, Namor, Steve, Thor, Homem-Formiga e Guardião Vermelho. A equipe que vai para a Terra 828 consiste em Johnny, Coisa, Falcão, Agente Americano, Fantasma e Bucky. Após a viagem no Excelsior, Reed, acompanhado por Herbie, Sam, Wilson e Helena Belova, Shang-Chi e Dr. Destino, pegam um Quinjet com destino à Terra 10.005. Ao pousarem na mansão, eles são imediatamente interceptados por um grupo de sentinelas que guarda o lugar. Destino permanece do lado de fora, na frente deles, para dar cobertura, enquanto o resto da equipe consegue infiltrar o prédio. Essa cena é diferente da chegada deles naquela cena de IA, né, que eles fizeram, que eu trouxe aqui e tal. Algumas imagens são verdadeiras, mas eles criaram ali uma ficção, algo que não está no filme realmente, tá? Os X-Men sobrevivem a múltiplas incursões antes dessa e se tornaram extremamente hostis. Eles não confiam em ninguém e presumem que os heróis da Terra 616 e o Quarteto Fantástico vieram para destruí-lo, então atacam sem hesitação. Enquanto vagam nervosamente pelos corredores, Noturnos espreita das sombras. Ao chegarem na sala de perigo, Mística os confronta e Helena ignora as ordens diretas de Reed e parte para o ataque. A luta é intensa, Mística muda de forma, transformando-se primeiro em Helena e depois em Natasha, o que perturba Helena profundamente, embora ela eventualmente consiga retomar a iniciativa. Em outro setor, Shang-Chi enfrenta Gambit em uma luta impecável e muito equilibrada, onde nenhum consegue obter vantagem. Reed tenta conter Deadpool em uma luta caótica que termina com uma pegadinha no estilo Deadpool 2, com Wade sentado no rosto esticado de Reed. Por sua vez, Ciclope ataca Sam Wilson e lança um raio óptico tão destrutivo que parece tê-lo eliminado. O Ciclope não veio para brincadeira, né? Toda a batalha é abruptamente interrompida quando Fera, a figura vista correndo escada abaixo no trailer, surge. Percebendo que eles não representam uma ameaça direta, Fera os guia até uma sala médica onde está Mônica Rambeau. Mônica ficou presa na Terra 1005 após eventos recentes e está gravemente doente como resultado de estar na realidade errada. Fera explica ao Reed que a presença de Mônica nesse universo está acelerando o ritmo das incursões em sua Terra a um nível crítico. Ele ainda revela que finalmente Reed e Destino conseguem se reunir com Charles Xavier e Magneto, enquanto os X-Men devastados pela tragédia observam. Reed e Destino apresentam sua verdadeira solução para impedir o colapso multiversal: construir canhões massivos em cada terra restante, que dispararão uma força capaz de separar permanentemente os universos e impedir as incursões de uma vez por todas. Após a explicação, Reed consegue convencer Xavier e Magneto a se juntarem ao plano e abandonarem o uso da bomba destrutiva. O roteiro tá longo, mas nós ainda temos grandes revelações sobre quem serão as 3 bruxas da Lativéria e grandes participações especiais além do final. Então, para não perder nada, nenhum detalhe, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para saber absolutamente tudo de Vingadores Doomsday e bora continuar. De volta à Terra 616, Steve e Thor deixam seu grupo e seguem para a TVA. O problema é que eles a encontram destruída e cheia dos corpos de seus agentes. Mobius está lá. Mobius ajuda Steve e Thor a localizar Loki. Eles chegam ao fim do tempo e veem que ele está morto no fundo do seu trono, o Loki, né? Seu coração foi arrancado de seu corpo. Aqui o Vigia aparece e conta a Thor e Steve o que aconteceu ali. A causa foi um grupo de seguidores e Dr. Destino transporta Steve e Thor para a Terra 10.005, já que estão todos lá em perigo. Quem revela é o Vigia. Será? O Vigia aparecendo?
nunca apareceu, claro, apareceu em outros filmes anteriores, Guardiões da Galáxia, mas na saga do multiverso ele não apareceu nos filmes, né? Então não sei. Steve e Thor retornam à Terra 10.005, a chegada de Thor e a luta no trailer, tá? Reed está muito confuso e não quer acreditar que Victor fez tal coisa. Ele grita na cara de Victor. Aí aquela cena que a gente viu no trailer, né? Mas, infelizmente, aconteceu. Victor libera cerca de meia dúzia de sentinelas contra os Vingadores e os X-Men. As equipes se unem em uma só para lutar contra eles. Deadpool, no entanto, sai de lá, prometendo encontrar os reforços certos e foge da luta. Os Guardiões Multiversais, né, ou os Vingadores Multiversais. Doutor Destino luta contra todos os Vingadores, ele os derrota facilmente. Os mutantes também são derrotados aqui. Magneto tem uma luta contra Doutor Destino, Magneto resiste bravamente, mas acaba gravemente ferido em seu braço. Infelizmente, Mística salva a vida de Magneto e Noturno salva todos do ataque dos Sentinelas, transportando-os para outro lugar. Eles morrem por causa do Doutor Destino, a Mística e o Noturno. Na cena de luta dos Vingadores, os mutantes não são suficientes para derrotar os Sentinelas e a Irmandade chega para ajudar. Aqui um rumor de uma outra Feiticeira Escarlate, com uma outra atriz, que eu também não sei se eles vão fazer isso ou não, é um rumor. A Feiticeira Escarlate daquele universo, junto com Polaris, Mercúrio e outros mutantes, destrói facilmente todos os Sentinelas. Então a Irmandade de Mutantes aparecia aqui, tá? Coisa que, se acontecer realmente, o que eu não sei se vai ou não, se isso está correto, é um negócio muito absurdo e uma grande surpresa. Doutor Destino encontra o que a Feiticeira Escarlate desse universo estava procurando. Steve percebe e quer salvar Wanda desse universo e acaba nocauteado por um ataque de Doutor Destino. E Wanda é sequestrada por Doutor Destino. Victor usa o Anulador Supremo para destruir o mundo dos X-Men. Os Vingadores, os mutantes, Reed e Herbie são salvos ao embarcar na nave e viajam para a Terra 828. A realidade do universo 2005 foi destruída por Doutor Destino. Então o mundo dos X-Men foi todo destruído, tá? Eles chegam ao prédio Baxter, encontram o resto dos Vingadores restantes. Reed Richards e Sue Storm contam a todos sobre o passado de Victor Von Doom. Buck tem uma missão pessoal para salvar Steve. Agora ele tem uma família e deve salvá-la. Peggy está com James. Ela não é a Peggy original, ela é uma bruxa. A Peggy original está morta. Olha só a revelação. Ela alerta o Doutor Destino de que eles estão no prédio e ordena um ataque ao prédio. A bruxa revela sua identidade e sequestra James. Um ataque a Nova York começa e vê se o prédio Baxter vai explodir com todos dentro. Imagem de Franklin e Johnny no trailer. E Franklin salva todos. Charles admira Franklin como um mutante de nível ômega. Thor faz uma viagem para a Terra 616 e faz uma oração ao pai Odin. E um novo esquadrão chega. Olha só, isso inclui Jane Foster, Heimdall e Loki da Guerra Infinita. Caramba! Os wakandanos em Baku também chegam com Thor. A Valkyria, Korg, restam apenas 2 terras em todo o multiverso. Você pode ver um portal no céu ir para a Terra 616 e, por sua vez, 828. A incursão final começa e agora são só 2 terras, a 616 contra a 828. Quarteto Fantástico, Vingadores e X-Men chegam a Lativéria, no edifício Baxter, enquanto Thor e seu exército e os wakandanos chegam na Terra do Horizonte, ou seja, lá onde vive o Doutor Destino, Lativéria. Victor trouxe Steve de volta a seu castelo em Lativéria. Steve se levanta e vê Peggy. Ele a segue até o altar onde está a cadeira do destino e um símbolo no centro com magia verde. Seguidores começam a chegar, cercando Steve. A bruxa verde se revela e ela é a morte
que apareceu na série da Agatha. Dr. Destino chega com James, o garoto está chorando, enquanto os seguidores do Doom seguram Steve. Dr. Destino começa a falar com Steve, sua intervenção causou sua desgraça. Victor diz a Steve que ele era muito parecido com ele, um homem de família. Victor estudou o multiverso muito antes de ele começar a colapsar. Ele conheceu sua esposa Valéria e teve um filho com ela. Então, um dia, há 10 anos, quando ele estava conduzindo um experimento de rotina, uma anomalia ocorreu quando Locke transferiu Steve para a Terra 828, fazendo o experimento sair do controle. Isso causou a morte de sua esposa e filho, além de desfigurá-lo horrivelmente. Ele pega James e o esfaqueia, matando, tá? As 3 bruxas estão presentes com Boris, e aqui revela quem são as 3 bruxas. A bruxa verde é a morte, a bruxa laranja a anciã e a roxa Clia. E Boris usa um capacete com 3 olhos e uma armadura. Doom pessoalmente arrancou o coração de Locke do seu peito. Seu coração agora está em exibição junto com algum tipo de livro. O coração tinha vazado e a gente não sabia que imagens eram aquelas, umas imagens vermelhas que tinham rolado nos vazamentos um tempo atrás. Então aqui, ó, as 3 bruxas são então a morte, que é a bruxa verde, a anciã, a bruxa laranja e a Clia, a roxa, se esse vazamento estiver correto. Victor corrompeu tanto o Doutor Estranho quanto Clia quando eles se aventuraram na dimensão sombria para acreditar que apenas ele mesmo pode salvar o multiverso. Victor senta em seu trono enquanto prepara sua equipe e os Dombots contra os invasores. Ele ordena que o Doutor Estranho comece a lançar um feitiço do livro, usando tanto o coração de Locke quanto a magia da Wanda Maximoff. Os seguidores de Doutor Destino que assistem são os líderes de cada universo que foi destruído. O principal objetivo de Victor aqui é simples: permitir que a última incursão aconteça e remodelar o multiverso para ressuscitar sua família morta, trazer a sua família de volta, tá? Na Terra 616, o Sentinela começa a perceber que algo está errado entre a Terra e a próxima Terra que se aproxima. Ele recebe a chegada inesperada do Visão com Tommy e Billy na Terra dos Vingadores. Aí, tudo bem. Visão ativa um protocolo de Tony Stark para todos os heróis do mundo e Visão compreende que não há salvação da incursão. Enquanto isso, na Terra 828, os heróis chegam a Lativéria, vindos do edifício Baxter, enquanto Thor e seu novo exército de Valhalla vêm da Terra 616. Doutor Destino e sua equipe se preparam para esse ataque. Os seguidores do Destino e centenas de Dombots estão presentes. Deadpool retorna após abandonar os heróis da Terra 2005. Ele chega com uma equipe: Blade, Elektra e Motoqueiro Fantasma. Olha só, Blade e Elektra já apareceram. Motoqueiro Fantasma, talvez do Nicolas Cage, mas talvez o Nicolas Cage nem apareça, seja só o Motoqueiro Fantasma, não apareceu. Então talvez seja um grande cameo pro final. Eu não sei se isso vai acontecer ou não, sinceramente. Mas se acontecer, sensacional. Uma guerra multiversal começa em Lativéria. Wakandanos, o exército do Thor, Vingadores, Quarteto Fantástico, em plena guerra contra os Dombots variantes. Namor e Shuri trabalham juntos. Namor causa a destruição de muitos Dombots com um tsunami. Shuri consegue entrar no castelo do Doutor Destino com Bucky para resgatar Steve Rogers. Doutor Estranho é o principal e o único da equipe de Doutor Destino que não participa. Isso porque ele está fazendo o feitiço que envolve Wanda, o coração de Loki e o Livro de Deus. O Livro de Deus eu já tinha falado em outro vídeo anterior. 2 seguidores de Doutor Destino estão vigiando Steve. Eles são interceptados pelos Vingadores e Shuri e Bucky. Eles salvam Steve. Lá eles nos mostram diretamente que algo está acontecendo na Terra 616. O céu ficou vermelho e muitos Dombots e vilões começam a atacar Nova York. Eles estão passando por um portal e há uma cena com Vingadores de 2012.
Um fanservice mostrando os Vingadores de 2012 quando eles passam pelo portal, tá? Não é uma participação deles no filme. Uma nova equipe de Vingadores está protegendo a Torre dos Vingadores. Olha só isso aqui. Sentinela, o Homem-Aranha do Tom Holland, Jean Grey, Punho de Ferro e os Defensores. Isso aqui eu já não acredito muito, tá? Punho de Ferro e os Defensores aparecerem do nada assim. Enfim, Wong, América Chaves, Mulher Hulk e Carol Danvers. Chega com os Guardiões da Galáxia e muito mais. Conte com vilões aqui também. Todos ouviram chamado do Visão. Essa parte aqui foi a parte que eu falei no começo do vídeo que eu achei meio estranha, porque é muita gente, é muita participação especial. Defensores, Guardiões da Galáxia, é muito herói para um filme só. Eu não sei se isso teria. Porém, todo o resto do roteiro faz total sentido, tá? Só isso aqui que eu achei exagerado. O ataque à Terra 616 começa. Visão diz que é iminente que a próxima Terra ataque diretamente essa Terra. O Sentry, o Sentinela, decide realizar um ato heróico e voa para o espaço, detendo a incursão com as próprias mãos, que já tinha vazado também. Ele está ganhando tempo para que os outros sejam salvos. A guerra em Nova York causa desastres por toda a cidade, todos lutando contra os Donbots e os seguidores de Dr. Destino com máscaras. Homem-Aranha e os heróis têm cenas de ação excelentes. Tomara que isso aconteça, que tem o Homem-Aranha do Tom Holland nesse filme, né? Na Terra 828, Sue, Franklin e Charles estão na nave do Reed, a Arca, preparando para enfrentar qualquer mudança em lugares hostis e capazes de sobreviver ao colapso do seu multiverso. Sue fica aqui, ela está grávida. Charles atua como uma conexão mental com todos os mutantes Vingadores, para que eles possam se comunicar entre si, e os informa que um Bob está detendo a Terra, para que vocês possam ser salvos. Lá, Helena tem uma conversa com Bob, onde ele se despede dela e de seus amigos. Ele provavelmente aqui se sacrifica, tá? Uma das bruxas intercepta essa conexão e se teleporta para a nave, matando Charles Xavier e sequestrando Sue e Franklin. Ciclope, Reed e Sam Magneto percebem essa situação e vão para a nave protegê-los, mas chegam tarde demais. Interessante. Os Vingadores, Johnny, Ben, Thor, Loki, Lady Thor, que deve ser a Thor da Jane Foster, né? Vingadores multiversais estão no castelo do Doom. Emergem vitoriosos da guerra com os Donbots e seguidores. O Dr. Destino luta contra todos, derrotando todos um por um. Steve tenta acertar Dr. Destino com a Mjolnir, mas ele é destruído e Dr. Destino contra-ataca com sua espada. E Buck se sacrifica para salvar Steve. Eu já falei sobre isso num vídeo anterior também, sobre a morte do Buck, morrendo e se despedindo de Steve. As três bruxas matam o motoqueiro fantasma, o que é muito difícil do motoqueiro fantasma morrer, né? Isso aqui também tá um pouco estranho. E uma seguidora feminina de Dr. Destino luta contra Helena e Shuri. Shuri consegue derrotá-la, mas morre devido aos ferimentos. Thor olha para o céu, fecha os olhos e recebe o chamado de Odin. Nova armadura e novo poder. Armadura amarela com trovão amarelo. Rivaliza na luta contra Dr. Destino. Thor leva a melhor nessa luta, exceto que em certo momento Thor começa a enfraquecer e a Thor Force começa a se esgotar, já que Doom está drenando esse poder para absorvê-lo. Ele derrota Thor, cortando seu braço com sua espada e derrotando todos os Vingadores. A nave de Reed se ativa automaticamente e escapa do universo 828, Reed gritando por Sue e Franklin, falha em salvá-los. Sentinela cai e os mundos começam a colidir um com os outros. Tá? Os dois mundos, se chocam. Os heróis simplesmente ficaram sem tempo. Doutor Estranho completa o feitiço a tempo. Graças a isso, Victor finalmente consegue remodelar o multiverso. Provavelmente aparecendo com aquela roupa branca, tá? Assim quanto a realidade deixa de existir.
as duas terras colidem. A tela fica preta e Dr. Destino, em uma armadura branca, é mostrado sentado em uma cadeira ao lado do Doutor Estranho. Fim. Interessante, bacana, tá? Algumas coisas ali para mim fizeram total sentido. Eu acho que 95% desse roteiro tá completamente certo. Eu fico em dúvida com relação a participações especiais e a personagens como o Motoqueiro Fantasma, que é morto. Mas eu acredito que grande parte desse roteiro está completamente correto. O resto a gente tem que esperar para ver se realmente se confirma, e assim que tiver mais informações eu venho aqui. Ufa, vídeo gigantesco, acho que o maior vídeo da história do canal. Vou deixar aqui na tela para a gente completar mais um vídeo falando tudo sobre Vingadores Doomsday. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like, até mais.